a replicação quanto a transcrição acontecem em lugares específicos dentro do núcleo, chamados fábricas de replicação e fábricas de transcrição. Apesar de parecer um emaranhado de cromatina ali dentro do núcleo, existe uma organização. Os cromossomos estão em territórios cromossômicos. E também existe uma outra organização que é a organização em organelas nucleares. Assim como o citoplasma, o núcleo também possui organelas. E hoje a gente vai falar especificamente da organela nucleolo, que é a organela que produz, que transcreve, que processa os RNAs ribossômicos e, por sua vez, a mega estrutura que é o ribossomo. Ok? Eu sou a professora Ariane de Azevedo, eu sou professora de Biologia e esse é o meu canal Biotecnologia Descomplicada, que tem o objetivo de ajudar os alunos que estão aí prestes a fazer a prova de mestrado com conhecimento específico e principalmente aqueles alunos que vão prestar para biotecnologia, biologia molecular e genética. Também para aqueles alunos que estão no ensino superior e precisam aí um apoio, uma forcinha com esse conteúdo, ok? Então, depois da vinheta, fica comigo, vamos falar sobre as fábricas e o nucleolo. Então, queridos, como eu tenho falado para vocês nessa série, né, a cromatina, apesar dela parecer um emaranhado de cromossomos sem organização, ela está muito bem organizada. Claro que também acontece ali a sua dinâmica, está todo o tempo acontecendo a dinâmica da cromatina na divisão celular, na transcrição, na replicação, moléculas entrando para dentro do núcleo, moléculas saindo de dentro do núcleo para desempenhar suas funções no citoplasma. Então, algumas regiões dentro do núcleo, né? Algumas regiões aqui, o nucleolo, algumas regiões dentro do núcleo, elas são muito importantes porque acontecem processos fundamentais da célula para a célula, claro, obviamente para o organismo. Então, e no caso da replicação, né? A replicação, do DNA, ela acontece em regiões específicas denominadas fábricas de replicação. Então, não é assim de maneira aleatória que acontece a replicação do DNA. Existem fábricas específicas. Quando eu digo fábricas específicas, eu estou dizendo que existem proteínas, existe um arsenal de proteínas muito grande em determinadas regiões do núcleo que são chamadas de fábrica, que vão fazer a replicação daquele DNA, ok? Então, o núcleo aqui, né? E aqui toda a cromatina em determinadas regiões, em regiões chaves, né? O que vai acontecer? Vai acontecer processos super importantes para o metabolismo nuclear, celular e a nível de organismo, claro. Então, aqui, né? A organização funcional da cromatina está diretamente relacionada pela localização de processos chaves em regiões agrupadas dentro do núcleo. Então, e grandes complexos de proteína são implicados em cada processo em particular. Então, núcleo super mega, toda a cromatina ali, né? E algumas regiões são chamadas de fábrica e funcionam como fábrica de replicação. Mas como eu sei que ali é uma fábrica de replicação? Porque ali está concentrada toda a bagagem proteica para aquela replicação específica, ok? Então, aqui tem um videozinho para vocês lembrarem aí de aulas que a gente já teve no nosso canal,
né? Um videozinho onde acontece aqui a forquilha, aqui o primer, aqui a DNA polimerase, aqui outra DNA polimerase, né? DNA polimerase 1, a ligase. Então, relembrando aí o processo de aulas anteriores que a gente já viu sobre a replicação do DNA, ok? Então, e a transcrição? A transcrição é mais ou menos a mesma coisa em se tratando de parafernália proteica, ok? Claro que são outras proteínas, né? Para a transcrição. Então, nesses sítios de transcrição, nessas fábricas de transcrição, né, se encontram RNA sintetizado e estão muito enriquecidos com RNAs polimerases ativas e fatores de transcrição. Então, para que aconteça uma transcrição, existe uma bagagem grande de proteínas, de complexos proteicos, né, de polimerase e também de fatores de transcrição, para que aconteça aquela transcrição, né? Se estima que um fator de transcrição contém aproximadamente 8 moléculas de RNA polimerase. Outra coisa importante também é que vários locos de um cromossomo podem compartilhar a mesma fábrica de transcrição, ok? Então, a mesma fábrica de transcrição, a mesma parafernália, o mesmo complexo, né? O mesmo complexo proteico que faz parte da fábrica, que constitui a fábrica, pode, né, transcrever vários locos de um mesmo cromossomo, ok? Então, esse daqui é outro videozinho. Aqui a RNA polimerase, aqui sendo sintetizada a fita de RNA, ok? Então, aqui o DNA, a RNA polimerase, a síntese do RNA. Outra situação é que dentro do núcleo existem organelas nucleares. E essas organelas nucleares, elas compartimentarizam, elas põem como compartimentos ali dentro, elas estão como compartimentos dentro do núcleo e organizam o núcleo de certa forma. E esses compartimentos, essas organelas, elas desenvolvem uma determinada função ali no núcleo, dependendo de onde elas estejam localizadas, ok? Claro que essa organização e essa dinâmica nuclear é assim, a célula está necessitando, está em um determinado momento, está em divisão celular, replicação, transcrição, produção de ribossomos. Então, essa compartimentalização, ela está relacionada diretamente com a função, né, daquele compartimento, daquela organela, naquele determinado momento. Preste atenção. Então, olha só. As organelas nucleares são chamadas de corpos nucleares, né? Que além de compartimentarizar o núcleo, também concentra proteínas e RNAs para que funcionem em determinados processos no núcleo. Não estão, uma coisa importante, que a diferença das citoplasmáticas, as nucleares não estão envolvidas por membrana, né? Não estão rodeadas por membrana e se mantêm graças à interação entre proteína e proteína, proteína e RNA, ok? O corpo nuclear, ou a organela nuclear mais notória é o nucleolo, ok? E a função do nucleolo qual que é? Síntese do RNA ribossômico. Ou seja, o nucleolo produz o RNA ribossômico. Também faz a maturação e a produção dos ribossomos. Então, pensa comigo, Padawan. Para que existe ribossomo?
O ribossomo ele existe para fazer lá no citoplasma a tradução. E o que é a tradução? É quando o código genético vai ser traduzido em proteína. Nosso organismo precisa de proteína? Muito. Então, se o nosso organismo necessita de muita proteína, então precisa, a fábrica precisa, na nossa célula, né, precisa de uma quantidade ultra mega gigante de ribossomo. Então, essa fábrica de ribossomo tem que ser muito doida, tem que ser ativa e ativa. E essa fábrica chama o quê? Chama nucleolo. Beleza? Então, o ribossomo, ele faz o quê? Ele traduz o código genético em proteína. Precisamos de proteína? Muita proteína. E quem faz essa tradução do código genético em proteína? Ribossomo. O ribossomo é produzido, sintetizado onde? Dentro do núcleo. Por quem? Pelo nucleolo. O nucleolo é importante? Muito importante. Beleza? Atender para isso, hein? Então, vamos lá. Coisas importantes aqui. Sobre nucleolo e o RNA. Então, aqui uma célula. Dentro da célula a gente tem um núcleo. E dentro do núcleo a gente tem o nucleolo. Né? O nucleolo é o lugar onde ocorre a transcrição. Nucleolo é o lugar onde acontece a transcrição e processamento do RNA ribossômico. E a montagem dos ribossomos, mais especificamente as subunidades ribossomais ou subunidades ribossômicas. Tá? Então, lá no nucleolo, lá naquela região, produz o RNA ribossômico. Esse RNA ribossômico é uma pequena parte de quem? Dos ribossomos, das duas subunidades ribossômicas. Então, como é que acontece isso a nível mais específico, a nível genoma, a nível DNA e a nível processamento e transcrição? Então, olha lá. Esse aqui de cima é o DNA que vai ser transcrito. Olha só, o DNA, Rzinho aqui, é para dizer que é esse DNA que vai transcrever aqueles RNAs que vão fazer parte do ribossomo. Olha aí. Então, esse DNA aqui tem lá as informações para aqueles RNAs ribossômicos. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer a transcrição daquele DNA. Aconteceu a transcrição, o que vai acontecer? Vai produzir um pré-RNA ribossômico. Esse pré-RNA ribossômico, ele é chamado 45S, tá? 45S, em algumas literaturas, 47S. Então, olha aí. Esse daqui é o RNA transcrito. Lembra? O RNA bate pronto. O RNA seguido da transcrição do DNA é um transcrito. Então, o pré-RNA, o RNA transcrito, é chamado de 45S. Lembrando que essa nomenclatura S, né, 45S, está relacionada com a centrifugação daquelas moléculas, tá? O nível de sedimentação das moléculas ali na centrífuga. Então, olha aí. Depois, o que acontece? Depois da transcrição, acontece o processamento. Quando acontece o processamento, depois do processamento, qual é o resultado? O resultado é um RNA ribossômico chamado 18S, um RNA ribossômico chamado 5,8S e um RNA ribossômico chamado 28S.
Então, as subunidades ribossomais, o ribossomo ele possui duas subunidades que se acoplam na hora da transcrição. A gente tem aula disso no canal. Duas subunidades que se acoplam na hora da transcrição. Então, olha aí o que acontece. A subunidade pequena, esse 18S é um RNA ribossômico que faz parte da subunidade pequena do ribossomo, tá? Então, o RNA ribossômico 18S faz parte da subunidade pequena 40S. A outra subunidade é a subunidade pequena. A outra subunidade, chamada subunidade grande, ela é a 60S. E essa subunidade, ela é composta por um RNA ribossômico 5,8S e 28S. Esses três RNAs, eles são traduzidos, eles são traduzidos e processados a partir desse pré-RNA 45S. Esse daqui, esse RNA ribossômico, ele está perfeito, mas para que ele atinja esse 40S, ele também, depois, lá na frente, vai necessitar de outras proteínas que vão formar essa subunidade pequena. E aqui, a subunidade grande tem esses dois RNAs que vieram daqui desse transcrito, né? Esses dois RNAs que vão se juntar a proteínas para formar a subunidade grande 60S e também um outro RNA ribossômico chamado 5S. Esse RNA ribossômico 5S, ele é um RNA ribossômico que não é transcrito no nucleolo. Tudo isso aqui é transcrito e processado no nucleolo. Esse aqui, o 5S, ele é transcrito no núcleo, fora do nucleolo. Mas depois ele vai se acoplar, ele vai se unir, sim, ele vai se unir na hora da formação da subunidade. Beleza? Então, outra coisa importante é as células contêm múltiplas cópias de genes de RNA para poder satisfazer a demanda de transcrição de um elevado número de moléculas de RNA ribossômico. Então, como eu falei anteriormente, se precisa de proteína, nós precisamos de proteína? Precisamos. Então, para suprir a demanda que a gente está necessitando sempre, a gente precisa ter muito ribossomo e muito RNA ribossômico, ou seja, muitos genes, múltiplos genes que traduzam para que transcrevam esse RNA ribossômico, tá? Então, preciso de muitos genes que transcrevam para os RNAs ribossômicos, que por sua vez vão formar lá na frente o ribossomo, que por sua vez vai traduzir proteína. Fazendo o link aí, hein? Então, são produzidas 200 cópias do gene que codifica para o RNA ribossômico 5,8S, 18S e 28S. Então, são produzidas, existem 200 cópias desse gene. E essas 200 cópias desse gene que estão aqui, que transcreve para esses RNAs, se dispõe em tandem, em 5 cromossomos humanos diferentes. Então, os cromossomos são o cromossomo 13, 14, 15, 21 e 22. Aqui a característica dele. São os acrocêntricos, né? A gente viu lá os tipos de cromossomos já também. Então, essas 200 cópias do gene que codifica para o RNA ribossômico
5,8, 18 e 28 estão onde? Estão lá naqueles cromossomos acrocêntricos, lá no teu cariótipo. Lembra? Lá do cariótipo? Então, o que mais? 2.000 cópias de gene que codifica para RNA ribossômico 5S. Se localiza em uma única sequência em tândem lá no cromossomo 1. Então, esses genes, eles são múltiplos genes que produzem esses RNAs ribossômicos, que por sua vez, depois de transcritos, vão formar os ribossomos. Isso é importante fazer esse link aí do que estão aprendendo. Sobre o nucleolo ainda, né? O nucleolo se organiza, importante aqui essa foto. O nucleolo se organiza em torno às regiões cromossômicas que contêm genes para os RNAs ribossômicos 5,8S, 18S e 28S. Então, olha aí. Vamos relembrar das aulas anteriores dessa mesma série que nós estamos agora. Então, aqui é o núcleo. O núcleo, ele tem a cromatina aqui, né? Isso em intérfase. A cromatina aqui. A cromatina, ela possui uma organização que é a heterocromatina e a eucromatina. A eucromatina é aquela cromatina, a eucromatina é aquela cromatina que traduz, que codifica, né? E transcreve genes, que depois lá na frente traduz. E existe uma região no núcleo, que é a região do nucleolo, que existem áreas dos cromossomos chamadas de regiões organizadoras de nucleolo que vão transcrever esses RNAs ribossômicos. Olha só. Então, o nucleolo aqui, esse nucleolo, ele se organiza em torno de regiões cromossômicas que contêm esses genes para transcrição desses RNAs ribossômicos. E essas regiões são chamadas regiões organizadoras de nucleolo. Então, o nucleolo é uma estrutura mais proeminente dentro do núcleo devido à diferença de densidade do nucleolo com a cromatina. Então, olha só, gente. Olha só a diferença. Aqui eu consigo identificar a cromatina, mas eu consigo identificar aqui uma coisa mais escura, mais densa. E essa situação mais escura e mais densa do nucleolo é pela grande quantidade de DNA, de RNA polimerase que está transcrevendo aí ao louco essas moléculas de RNA ribossômico. Repeat, porque a repetição é a mãe da didática. Então, cromatina, tá? Essa região, ela é identificada dentro do núcleo como mais forte, como mais densa. Por quê? Porque nessa região está acontecendo a intensa transcrição desses genes. Se aqui está acontecendo a intensa transcrição, então aqui tem uma grande quantidade de RNA polimerase que faz com que a densidade do nucleolo seja maior que a densidade do restante da cromatina. Ok? Belezura! Então, outro esquema aqui para explicar um pouquinho, para vocês entendam, a gente vai dando uma melhorada aí nos esquemas para que vocês vão vendo passo a passo do que acontece. Então, olha aí, aqui o núcleo, né? Dentro do nucleolo existe uma região, tá? Essa região do cromossomo, essa região que passa no nucleolo, que transcreve aquele precursor, aquele RNA ribossômico 45S, essa região é chamada de região organizadora de nucleolo. Beleza.
Esse precursor, por sua vez, vai ser processado e vai formar aqueles RNAs ribossômicos. Esse aqui, 5,8S, 28S e 18S, tá? O 5S, ele vem de outra região, de outra zona do núcleo, tá? Que não é o nucleolo. Beleza, então, diz aqui. A formação do nucleolo, depois da divisão celular, exige a transcrição do pré-RNA 45S. Queridos, vamos pensar aqui. As nossas células, elas estão em constante crescimento e divisão, multiplicação, né? Estão aí, em constante crescimento. Então, toda vez que uma célula multiplica, né? Toda vez que ela divide para multiplicar, a quantidade de ribossomo precisa estar igual. E existem 100 milhões, deixa eu ver aqui que eu não quero dizer uma coisa que seja errada. Existem 10 milhões de ribossomos, tá? Por célula. Então, na hora da multiplicação, aqui uma célula mãe, gerou 2 células filhas, a quantidade de ribossomos que tinha aqui tem que ser exatamente aqui. Por quê? Pela grande demanda de proteína que o nosso organismo necessita, que as células necessitam, que o organismo necessita. Ok? Ok, beleza. Então, depois que acontece a divisão celular, né, a formação do nucleolo, depois da divisão celular, a célula exige, venga, vamos. Reproduz não. Transcreve RNA precursor 45S. Agora sim, a gente vai ver, deixa eu ver se tá tudo ok. Sim. Então, a gente vai ver as partes, o nucleolo, ele morfologicamente ele é dividido em partes, né? Nucleolo morfologicamente dividido em partes e cada parte dessa tem um papel, uma função específica. Então vamos lá. Aqui o núcleo, aqui a cromatina e aqui essas zonas, né? Que são as regiões organizadoras de nucleolo. Então, olha só, vamos entender aqui, vamos ver cada uma delas. Essa primeira região, onde está aqui esse cromossomo, é chamada centro fibrilar, local onde estão situados os genes que codificam o RNA ribossômico e se transcrevem na interface, com o componente fibrilar denso. Então, olha aí. Aqui o DNA, aqui a parte da cromatina, o DNA, o gene. O que vai acontecer? Nessa interface, ou seja, entre o centro fibrilar e o componente fibrilar denso, nessa interface, acontece a transcrição. Tá? Transcreve o RNA ribossomal. Nesse componente fibrilar denso, acontece o processamento. Ou seja, aquele 45S é processado em 5,8, 18 e 28S. Beleza. E o componente granular, a terceira parte, né? Morfologicamente, a terceira parte do nucleolo é o componente granular, onde acontece a montagem das subunidades ribossômicas. Agora, olha só, vocês vão ver que fantástico. Então, depois de transcrever aqui, depois de processar aqui, vai acontecer a montagem. Esse componente granular, ele vai acontecer a montagem. Ou seja, aquelas unidades, olha só, RNA 45S. Aconteceu aqui a transcrição, depois aconteceu o processamento. Beleza. Processou aqui, né? Dando origem a esses pequenos RNAs. Pequenos não, né? Pequenos em relação a 45. Tá? E aí o que vai acontecer? Vão se unir a estas subunidades proteínas ribossomais.
tá? Proteínas ribossomais. Então, além do RNA ribossomal 5S. O RNA ribossomal 5S, ele é transcrito no núcleo, fora do nucleolo, mas na hora da montagem, ele entra aqui para o componente granular, para que aconteça a montagem. E a montagem é o quê? São aqueles RNAs, mais o RNA ribossomal 5S, mais as proteínas ribossomais, ok? Então, esses são as partes, né? Essas são as partes, morfologicamente falando, as partes do núcleo, ok? Aqui estão os cromossomos e as regiões organizadoras regiões organizadoras de nucleolo. Essas regiões organizadoras de nucleolo, essas partes em amarelo pintadinho, desses cromossomos acrocêntricos, é que vão transcrever esses RNAs ribossômicos aqui. Bonito, hein? Ok. Uma coisa importante de se dizer, para se falar, é que dependendo da quantidade de proteínas que necessite a célula, o nucleolo depende do tamanho do nucleolo. Nucleolo grande, principalmente o componente granular, né? A detecção vem a partir do componente granular. Então, vamos organizar aqui o pensamento. Então, dependendo de quanto necessite a célula de proteína, se a célula necessita muita proteína, o tamanho do nucleolo é grande ou pequeno. Nucleolo mais grandinho, né, maior, né, está localizado em regiões, em células que demandem mais proteínas. Nucleolo mais pequenininho, célula que demanda um pouco menos proteína. Menor quantidade de proteína. Ok? Que mais? E isso se detecta onde? Em quais regiões? Esse tamanho do nucleolo se detecta principalmente na região do componente granular, que é aquela parte da montagem, né? A região do nucleolo onde acontece a montagem das subunidades, que naquele desenho anterior era a parte mais externa. Beleza. Então, o tamanho do nucleolo depende da atividade metabólica da célula, ok? Principalmente em relação à proteína, claro. O processamento do pré-RNA ribossômico requer a ação tanto de proteínas como RNA que se localiza no nucleolo. Né? Então, o processamento do pré-RNA requer a ação de proteínas e RNAs também, né? Principalmente pequenos RNAs. Outra coisa, a formação de ribossomos implica na montagem dos 3 coisas. Pré-RNA ribossômico, proteínas ribossômicas ou ribossomais e RNA ribossômico 5S. Então, vamos entender esse desenho aqui. Olha só, região organizadora de nucleolo, tá? O nucleolo aqui não tem membrana para identificar, como no citoplasma. Aqui está o nucleolo, a dinâmica acontece a nível proteínas e RNAs. Proteínas e proteína e RNA. Nucleolo, região organizadora de nucleolo, ou seja, essa região do nucleolo vai transcrever os RNAs principais, né? Então, aí transcrever os RNAs, esses RNAs vão se unir a proteínas ribossomais. Essas proteínas ribossomais, se são proteínas, gente, proteína ribossomal, se são proteínas, onde elas foram sintetizadas? As proteínas são sintetizadas no citoplasma pela tradução.
Então, elas foram sintetizadas no citoplasma através da tradução e entraram através do poro nuclear e entraram até o nucleolo para se montar ao complexo subunidade pequena e subunidade grande. Então, olha só. Repeat. Nucleolo transcreve. Nucleolo transcreveu os RNAs ribossômicos. As proteínas entraram, as proteínas ribossomais, e se montaram com esses RNAs ribossomais e montaram a subunidade pequena e montaram a subunidade grande e saem do núcleo. Estão formadas as subunidades aqui dentro do núcleo? Estão. Quando elas estão formadas, elas vão para o citoplasma, para efetivamente exercer a sua função, que é o quê? Montar o ribossomo e, claro, fazer a tradução, ok? Então, depois que montou tudo bonitinho, saiu tanto a subunidade grande quanto a subunidade pequena, e aí, quando a célula necessitar do ribossomo para fazer a transcrição dos RNAs mensageiros, o que vai acontecer? RNA mensageiro passa por aqui, ribossomo está aqui e vai fazer a tradução daqueles RNAs mensageiros e produzir as proteínas necessárias para a célula naquele determinado momento, que a célula esteja necessitando daquela proteína. Beleza? Que bonito! Agora tu te apaixona. Queridos, então, esse é um esquema que eu achei bonito, né? Peguei de um artigo. Então, olha só. Esse esquema aí é um apanhado geral do que a gente falou sobre o nucleolo, tá? E sobre a transcrição dos RNAs e a montagem, o processamento, a montagem das subunidades ribossomais e a exportação dessas subunidades ribossomais para formar o ribossomo lá no citoplasma. Esse esquema, ele faz um resumo de tudo que eu falei até agora sobre o nucleolo. Então, vamos lá ver como é que acontece. Aqui está o DNA que vai transcrever esses ribossomos. Aqui, o pré-RNA ribossomal precursor, né? O pré-47S, 45 ou 47S, né? E aí, o processamento, depois que processa esse RNA transcrito, processa em 18S, 5,8S e 28S, ok? Depois, esses RNAs, eles vão se unir a proteínas ribossomais. E quando eles se unem às proteínas ribossomais, eles vão produzir as subunidades 40S e 60S, ok? Claro que além dependendo da subunidade, também se acrescenta o RNA ribossomal 5S. Tá? Então, 40S tem proteínas ribossomais mais o RNA ribossomal 18S. E a subunidade grande, a subunidade 60S, tem o RNA ribossomal 5,8S, 28S, proteínas ribossomais e o RNA ribossomal 5S. Ok? Coisas importantes aí falando de polimerase, né? A RNA polimerase 3 é a RNA polimerase que vai transcrever o RNA ribossomal 5S. Então, a RNA polimerase 2 transcreve o RNA mensageiro que vai traduzir lá na frente as proteínas ribossomais necessárias para
a formação das subunidades ribossomais. E, claro, a RNA polimerase 1, que faz a transcrição daqueles RNAs, assim, não digo mais importantes, mas a maior quantidade dos RNAs que fazem parte das subunidades ribossomais, ok? Todas essas subunidades ribossomais são formadas dentro do núcleo. Quando elas são formadas, depois, já de formadas, RNA ribossomal, mais as proteínas envolvidas, né? As proteínas que se ligam, que estão ali, que se juntam para a formação dessa subunidade, quando está tudo perfeitinho, se exporta para o citoplasma, para as suas traduções posteriores, né? Para que depois se acople as subunidades e aconteça a tradução do RNA mensageiro. Ok, queridos? Por nada, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que essa aula tenha ajudado vocês. É uma aula um pouco punk, né? Mas é uma aula que a gente não pode deixar de aprender e estudar e ter isso aí para responder as nossas questões do mestrado, que a gente tem tanto falado aí, para as provas de conhecimento específico, prova também aqueles alunos que estão utilizando essas aulas para apoio, né, com citologia, principalmente agora, né, isso que a gente está falando de citologia, ok, queridos? Então, por nada, eu espero que tenha ajudado. Se te ajudei, like, né, coloca aí, se inscreve no canal, dá aquele joinha, compartilha com os amigos. Qualquer dúvida, me pergunte por aqui, me pergunte por direct, me sigam nas redes sociais, ativem o sininho para quando eu for colocando aí as aulas mais posteriores, né? Vocês acompanharem também. Eu espero de coração ter ajudado. Por nada, Padawan. Um beijinho, que a força esteja com vocês. Tchau.